Eu quero falar hoje sobre nos movermos pela palavra da fé. Fala para quem está do seu lado: você precisa se mover pela palavra da fé. Fala para quem está do outro lado, só para ninguém ficar com ciúme. Fala: irmão, você precisa se mover pela palavra da fé. O que é a palavra da fé? A palavra da fé é o próprio Deus. Deus é a palavra. O Deus de milagres, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que manifestou a redenção, o mesmo Deus que desenhou as estrelas, o mesmo Deus que desenhou o seu interior, o mesmo Deus que esqueceu do seu passado, do teu pecado, quando você foi redimido em Jesus. É o mesmo Deus que desenhou o teu futuro e já está lá esperando você chegar. É esse Deus, o Deus da palavra, o Deus de aliança, o Deus da promessa, o Deus que é a palavra. Sabe, a Bíblia não contém a palavra, a Bíblia é a palavra. E essa palavra precisa ser conhecida, precisa ser absorvida, precisa ser declarada, precisa ser confessada. Uma Bíblia aberta em Salmos na prateleira da família de alguém não vai mudar nada, é só mais um livro. Um livro que é estudado sem que haja temor não vai mudar nada, é só mais informação. Mas a palavra revelada muda histórias. A palavra revelada é quando o próprio Deus se apresenta para nós. Alguém está comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de mim, eu estou falando dele, eu estou falando do Deus da palavra. Se a palavra não mudar a tua história, nada muda, irmão. Ela é a base fundamental da igreja, ela é a segurança que nos sustenta em dias difíceis. A palavra que criou todas as coisas quando nada existia é o que sustenta, apesar de tudo se levantar. Então a gente tem que ter esse entendimento: o Deus que criou tudo quando nada existia é o Deus que sustenta mesmo que todo o inferno tente destruir. Ninguém pode desfazer o que Deus fez, desfalar o que Deus falou. Então eu continuo preso, agarrado, firmado na primeira palavra que Deus me deu. Você está comigo? Diga amém. Primeira chave que eu quero compartilhar a respeito da palavra da fé é que você se torna aquilo que você está falando. Isso pode ser libertador para alguns e pode ser assustador para outros. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. Você se torna aquilo que você está falando. Tem pessoas que só reclamam e se assustam porque parece que as coisas estão dentro de uma espiral. Não é a lei de Murphy que está vindo contra você, são as suas palavras que estão retornando contra você. Você conhece alguém que só espera o pior e depois de algum tempo parece que só o pior está acontecendo? Por quê? Porque você liberou palavras, palavras se tornaram realidades e elas voltaram para bater na sua porta. Foi feito um estudo algum tempo atrás, eu vi um pastor americano falando sobre isso e eu achei incrível. Fizeram um estudo em algumas igrejas e eles perceberam o seguinte: 97%, se eu não me engano, 97% do medo que algumas pessoas tinham em relação a algumas coisas que poderiam acontecer, depois de algum tempo, elas perceberam que aquilo não aconteceu. 97% do medo dos entrevistados não se tornou uma realidade. Então o que eles perceberam é que a gente acaba tendo tanta preocupação com coisas que nem vão acontecer, que a gente acaba ocupando a nossa mente com um espaço que deveria ser para a gente liberar milagres e maravilhas e cenários que vão acontecer. Irmão, às vezes a gente está preocupado demais com gigantes que ainda nem chegaram, a ponto de não gastar tempo liberando palavras sobre milagres que vão chegar. Se torna uma igreja em busca de livramento o tempo inteiro. Livramento da fuga, livramento do medo, livramento da imigração, livramento da polícia, livramento do que seja. Irmão, Deus não te chamou para ser um fugitivo buscando livramento o tempo inteiro. Deus te chamou para liberar novas realidades, abrir a boca e usar a voz profética que a igreja tem. Essa é a palavra da fé. Tratar coisas que não são como se já fossem, trazer existência aquilo que não existe. Isso é fé. Qualquer coisa abaixo disso é positivismo. Qualquer coisa ao lado disso é entretenimento. Mas a fé é um firme fundamento, é uma firme convicção. A fé não deixa espaço para dúvida. A fé não negocia com o natural. A fé diz o que vai acontecer e pronto, já aconteceu. Isso é fé. Isso é fé, irmão. Tudo é possível ao que crê. Pastor, eu acho que você está exagerando. Então a palavra está exagerando. A palavra está dizendo: tudo é possível ao que crê. Se você crer e não duvidar, assim será feito. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso é a palavra. Não é a minha teologia sistemática a respeito de fé e milagres. É o que a palavra diz. Crer e não duvidar.
Eu lembro que uma vez eu estava ministrando numa conferência no Rio, e aí um pastor que estava pregando no dia, ele fez um convite para quem precisava de cura. Eu achei aquilo incrível. Ele falou: quantos creem que Jesus pode curar? Levanta a mão. As pessoas levantaram. Você que está enfermo e precisa de uma cura, sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. E aí eles vieram. E aí ele orou por aquelas pessoas, mas não convidou aquelas pessoas a orarem. E aí depois a gente foi jantar. Eu falei: pastor, por que você não convidou quem foi à frente para fazer uma confissão de fé? Ele falou: André, porque quando ele levantou e saiu do lugar, ele está tendo uma atitude de fé. Mas tem muita gente que tem uma atitude de fé, mas logo depois tem uma confissão de dúvida. Então eu prefiro me agarrar à primeira atitude que ele teve e crer com ele até que o milagre aconteça. Irmão, às vezes a gente tem fé para levantar de alguns lugares e andar até outros, mas é no meio do caminho que muita gente começa a duvidar se vai acontecer. Não é para começar. No começo a gente tem fé misturado com euforia, expectativa. A gente está excited. Esse negócio vai dar certo. Eu vou começar esse business. O aluguel é caro, mas está tudo certo. O down payment, eu vendi algumas coisas, mas vai dar tudo certo. E a gente começa. A gente tem uma palavra, a gente tem fé, a gente tem uma expectativa. Mas na primeira crise, muita gente começa a duvidar. Será que Deus vai fazer o que falou que faria? Será que Deus vai cumprir o que disse que cumpriria? É no meio do caminho que tem muita gente esmorecendo na fé. O desafio não é começar, irmão. O desafio é permanecer enquanto os meus olhos não veem o que Deus disse que faria. É quando o nosso natural começa a sabotar o sobrenatural. Irmão, pega essa chave. O natural está o tempo inteiro tentando sabotar o sobrenatural, plantando dúvidas. Será que vai se cumprir? Será que vai acontecer? Será que vai? Irmão, duvide das suas dúvidas, mas não duvide da sua fé. Será que eu fui chamado? Você acha que eu nunca tenho? Eu estou falando aqui, eu não sou um super crente, não. Você acha que eu não tenho dúvidas? Você acha que às vezes vem um culto como esse que não está tão cheio como poderia? Você acha que eu não me questiono? Será que eu entendi certo? Será que Coral Springs celebra o que a gente carrega? Será que é para esse lugar? Será que é nesse tempo? Mas aí logo em seguida eu preciso duvidar das minhas dúvidas e me firmar na palavra que Deus deu. Eu sei o que Ele me mostrou, eu sei o que Ele me falou. Então não tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que Ele fala. Muita gente aborta ações de Deus porque para dar ouvido para sentimentos e não está ouvindo a palavra. Sentimentos, fala para quem está do seu lado. Sentimentos passam, irmão. Sentimentos passam. Tem gente desistindo por causa de sentimentos. Tem gente saindo da igreja por causa de sentimentos. Tem gente abandonando a jornada de fé por causa de sentimentos. Tem gente deixando dúvidas entrarem no seu coração por causa de sentimentos. Por isso que a gente precisa ter uma fé firmada na palavra, uma fé firmada em Deus e nas suas promessas, uma fé firmada numa rocha inabalável. Porque sentimentos todos nós temos. A gente tem um dia mau, a gente tem um dia do desânimo, a gente tem um dia do cansaço. Só que a gente precisa deixar sentimentos de lado e se firmar a palavra, porque os sentimentos mudam, mas a palavra não. Você quer um exemplo claro que todo homem casado vai entender muito bem? Existe um período que com certeza foi estabelecido depois do pecado, chamado TPM. Não, com certeza, a mulher agora vai sentir dores de parto. Toda a dinâmica que Deus mudou a partir do pecado, com certeza a TPM está envolta nisso. Então, o que é a TPM? É um período que a mulher está com uma bomba de hormônios emocionalmente. Algumas ficam instáveis, mais irritadas. Agora é impressionante, quando a sua esposa entra na TPM, você já sabe, você está na TPM, né? Ah, tá. E quando ela sai, é como se um Shrek tivesse ido embora, apareceu uma princesa da Disney. Você fala: o que aconteceu? Ah, já sei, TPM acabou. Então entenda, eu quero que você entenda que algumas estações na sua vida são como a TPM da sua esposa, ou da sua mãe, ou da sua irmã. Parece que nunca vai passar, mas quando você acorda, vai ver, já passou. São temporárias. Eu estou usando uma brincadeira para criar uma analogia, para você entender que tudo que é sentimento é temporário, tudo que Deus estabeleceu é eterno. Mas olha que loucura, às vezes a gente abre mão de coisas eternas por causa de sentimentos temporários. É por isso que ele fala: olha, a gente não tem que se firmar naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é momentâneo, mas aquilo que não se vê é eterno. O
meu chamado em Deus é eterno, a minha identidade é eterna, a minha salvação em Deus é eterna. As promessas que Deus me fez são palavras de vida eterna. Agora, os meus sentimentos são momentâneos, mau humor momentâneo, desânimo momentâneo, cansaço momentâneo, perseguições momentâneas, crises momentâneas. Tudo passa, irmão. Inclusive estações boas também. Quantas pessoas a gente não conhece que estavam vivendo um momento incrível e depois se estabilizou e está tudo bem. Isso é vida real, real life. Isso é vida real. Mas a gente tem que entender que isso vai passar. Eu não sou o meu pior momento e eu não sou o meu melhor momento também. Eu não sou um momento, ponto. Eu não sou um momento. Porque senão, quando está tudo bem, eu consigo acreditar que Deus é bom. Mas quando está tudo mal, eu começo a questionar se Deus se esqueceu de mim. Deus não mudou porque o meu momento mudou. Deus não mudou porque a minha circunstância mudou. E quando a gente começa a estabelecer uma jornada de fé pautada nessa confiança, a gente não é mais refém das circunstâncias. E você está ouvindo isso de alguém, e quem caminha ao meu lado sabe, tem momentos que eu chego a parecer até frio, porque essas coisas não tiram a minha alegria. Se hoje eu precisasse, por algum motivo migratório, voltar para o Brasil, Deus, eu tenho certeza que no seu tempo perfeito tem algo que o Senhor quer fazer com a minha família no Brasil. Se Deus me enviasse para outra nação, Deus, estava tudo tão incrível aqui, mas imagina o que o Senhor vai fazer então nessa próxima. Se o Senhor me moveu de um lugar de superabundância e de romper, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. A gente tem que ter um entendimento que no tempo perfeito de Deus, Ele não me deve satisfações. Ele sabe o que é melhor para mim. Por mais que eu não entenda hoje, vai fazer sentido amanhã. A gente fica mais em paz, irmão. Um médico que cuidou de mim quando eu estava internado há 5 anos atrás veio visitar a gente algumas semanas atrás. E ele falou: pastor, como é que você está? Como é que está o seu coração? Eu falei: eu estou bem, eu estou ótimo. Às vezes bate um cansaço e a minha mente começa a falar: será que é bom fazer um check-up? Mas aí logo depois eu duvido das minhas dúvidas. Eu falo: não, eu estou completamente sarado, a minha saúde é perfeita, está tudo certo. Mas eu confessei algo para ele que eu sinto de confessar isso para vocês aqui. Tem poucas pessoas ouvindo, somos só 4.000 famílias online, mais alguns aqui. Vou falar com muito temor e diante de Deus. Eu falei, o nome dele é Calê. Eu falei: Calê, se Deus permitisse, eu creio que não vai acontecer, mas se Ele permitisse que eu voltasse para um período de internação por qualquer motivo, eu não questionaria. A minha pergunta ia ser a mesma que eu fiz na primeira internação: o que a gente vai fazer junto nesse tempo? O diretor de um hospital de câncer de Minas Gerais liberou que cada paciente internado recebesse uma cópia do livro que eu escrevi quando estava internado num leito. Os meus pais foram entregar um livro dizendo: o meu filho estava no mesmo leito que você, Jesus curou ele e ele escreveu algumas coisas sobre isso, vai fazer bem para você. Irmão, tudo aquilo que um dia nos feriu vai se tornar um instrumento de cura para curar quem precisa. Então, se a gente é emocional: Deus, você se esqueceu de mim, eu estou fazendo a tua obra, eu estou internado e agora? Não. Deus não se esqueceu de mim quando eu estou mal. Como Deus também não me dá privilégios quando eu estou vivendo algo bom. Você acha que você é preferido de Deus em relação a alguém que está passando fome na África? Não, Deus não se esqueceu dele, se lembrou só de você. Mas o oposto também é verdadeiro. Numa crise, Deus não se esqueceu de você. Jornadas são individuais. Em cada processo que Deus permite que a gente passe, tem um propósito que Ele quer estabelecer em nós. Deus permite que alguns gigantes se levantem para levar a gente para novos níveis. Olha para a vida de Davi, irmão. Quem era Davi antes do gigante? A Bíblia diz que ele estava indo entregar comida para os irmãos que estavam na guerra. Davi não estava alistado, Davi não tinha roupa de soldado, cara de soldado, cheiro de soldado. Davi era um Uber Eats da época, estava indo levar queijo para os irmãos. Então você pega o gigante, era uma maldição para aqueles exércitos, mas o gigante se tornou uma bênção para Davi, tirou ele da invisibilidade e colocou ele na história. Ei, irmão, a gente começa a aprender a não questionar alguns gigantes que Deus permite que cheguem, porque podem ser o nosso passaporte para o próximo nível. Tem gigantes que eu enfrentei na minha jornada ministerial: perseguição, desonra, dúvida. Irmão, já preguei para 3.000 pessoas com a conta de luz de casa cortada. Já preguei para milionário com desafios para conseguir pagar contas em casa, e a alegria era a mesma. Por quê? Porque eu sei que o meu momento não define a minha história. Esses gigantes estão me ativando. Eu não estou abatido por conta da crise,
Eu também não vou me ensoberbecer quando chegar o dia do palácio. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Quem somos? Somos uma boa notícia. O mundo jaz no maligno, toda a criação foi destituída da glória de Deus, mas há uma boa notícia: Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Sabe, a Bíblia não diz: conhecereis o pecado e o pecado vos libertará. Por quê? Porque o pecado nós já conhecemos, e a gente sabe o final da história. É por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a única coisa que liberta é a verdade. Guarda isso, irmão. Se nós éramos escravos do pecado quando não tínhamos liberdade, agora que somos livres, precisamos ser escravos da justiça. Agora temos uma nova, e eu boto entre aspas, prisão. Só que ao invés de estarmos presos ao mundo, ao inferno, estamos presos e conectados em Jesus, fomos enxertados nele. A Bíblia diz que sem ele nada podemos fazer, mas nele podemos todas as coisas. A Bíblia diz que se permanecermos nele e as palavras dele permanecerem em nós, pediremos qualquer coisa e nos será concedida. A palavra diz que em Jesus temos não só acesso ao reino, como autoridade no reino. Recebemos a chave do reino, ligamos e desligamos. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. As garantias que Deus dá para a igreja, elas foram liberadas por Deus através da verdade. E a gente só consegue continuar usufruindo dela se caminharmos em verdade. E esse é o nosso encargo profético. Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Diga amém. Não podemos deixar de confrontar o pecado. Não podemos deixar de anunciar a graça. É uma linha tênue. Em alguns momentos parece até que elas não coexistem, mas na verdade as duas precisam estar alinhadas em todo discurso, em todo sermão, em toda conduta, em toda prática. Guarda isso, irmão. Precisamos denunciar o pecado, mas precisamos anunciar a graça. Se só denunciamos o pecado, mas não anunciamos a graça, corremos o risco de nos tornarmos religiosos. Se só anunciamos a graça e não denunciamos o pecado, corremos o risco de vivermos em libertinagem. Existem muitos púlpitos no Brasil, e não se assuste, a quantidade deles vai aumentar, que tem mudado a teologia, relativizado os princípios para caber dentro de uma pauta. Tem muitas pessoas que inspiraram a igreja décadas atrás, alguns compositores, alguns músicos, alguns pastores, que eles têm condenado. Irmão, um cara, e eu vou chamar assim, porque eu não conheço a ponto de aferir a ele o título de pastor de ovelhas, um cara se levantou no púlpito de uma igreja para chamar o pastor André de mensageiro de Satanás, porque ele pregou sobre santidade. Mas você analisa pessoas que ele tem apreço e pessoas que têm apreço por ele, muitos deles foram feridos com a igreja, não necessariamente porque a igreja estava errada, mas talvez porque a igreja não falou o que eles gostariam de ouvir. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens ajuntariam para si mestres segundo os seus próprios prazeres, desejos, expectativas, porque os seus ouvidos teriam comichões para ouvir a verdade. Vocês lembram quando eu preguei sobre fé seletiva? Eu falei sobre o encontro entre Paulo e o imperador e o governador na época, e a Bíblia diz que quando ele vai falar para ele sobre juízo, domínio próprio, sobre eternidade, a Bíblia diz que Félix diz: basta. A Bíblia diz: ele teve medo ao ouvir sobre essas coisas e disse: basta, quando eu achar conveniente, volto a chamá-lo. Irmão, existem muitas pessoas, olha para mim, que têm caminhado por conveniência até em relação ao evangelho. Se essa mensagem me agrada, eu ouço. Se essa mensagem não me agrada, eu pulo. Talvez uma boa parte de quem está sentado aqui só não parou de ouvir o que eu estou pregando porque é indelicado se levantar no meio do culto, mas se fosse pela internet já teria trocado de canal.
O fato de nós nos adaptarmos à igreja online, e nada contra, pelo contrário, eu acredito nisso. E ontem 70% de quem veio se batizar de alguma forma, em algum momento, foi impactado pela minha vida ou por uma palavra que eu liberei. Por isso vieram de outros estados para poder serem batizados numa igreja que, por misericórdia, eu estou liderando. Eu acredito na força da igreja online, eu acredito nisso. Mas a gente não pode negligenciar uma verdade. O fato de termos total controle em mudar o sermão quando não nos agrada, nos coloca num lugar muito perigoso. A palavra de hoje não está tão legal. Uau, essa palavra aqui me agrada, me alegra, me acalma. Existem pastores tocando uma geração inteira. E se você for espremer os seus sermões, o suco que eles carregam nada mais é sobre um evangelho que deixa o nosso coração quentinho, confortável. Mas essa verdade deixa de ser verdade se não apresentarmos juntamente com ela os princípios do evangelho. É verdade que Deus tem promessas para nós? É verdade. Mas existe uma condicional: permanecermos nele. É verdade que Deus tem bondade para nós? É verdade, mas existe uma condicional: precisamos nos tornar filhos dele. É verdade que podemos nos tornar filhos de Deus? É verdade, mas não somos todos filhos de Deus, somos todos criatura dele. Ao reconhecermos Jesus como Salvador, recebemos então o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. É verdade que Deus tem para nós prosperidade, é verdade, mas precisamos honrar os princípios dele. Irmão, tem muita gente que fala sobre essa parte, mas não prega sobre essa, e por isso que muita gente está vivendo uma decepção na sua jornada com o evangelho. Alguns chegam ao ponto de dizer: pastor, eu não sabia que seria tão difícil. Pois é, precisamos lembrar, não é fácil caminhar com Jesus, não vai ser rápido viver todas as promessas, mas temos uma garantia: nós nunca estaremos sozinhos. Nós nunca estaremos sozinhos. Ele nunca disse que seria rápido, ele nunca disse que seria fácil, ele nunca disse que seríamos poupados das lutas. O seu filho não foi. Irmão, olha para mim, que loucura esperarmos que Deus nos poupe de algo que não poupou nem a seu único filho. Eu estou frustrado porque me traíram. Jesus foi traído. Eu estou frustrado porque tem pessoas me perseguindo. Jesus foi perseguido. Eu estou frustrado porque como que Deus permitiu que pessoas me humilhassem? Jesus foi humilhado. Estou frustrado porque eu estou passando por algumas faltas. Jesus passou por falta. Ele sentiu sede e deram vinagre para ele beber. Irmão, guarda isso. Não existe nada que Deus exija de nós que o próprio Deus não tenha cumprido em si. Deus exige santidade porque Ele é santo. Deus espera de nós bondade porque Ele é bom. Deus espera que a gente caminhe em verdade porque Ele é a verdade. Deus espera que a gente não se desvie do caminho porque Ele é o caminho. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Eu tenho uma boa notícia: existe um caminho de volta. Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu só preciso de mais 5 minutos, eu vou finalizar. Atos 3:19 diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Isso é muito forte, irmão. Igreja, guarda isso. Graça sem verdade vira libertinagem. Verdade sem graça vira religiosidade. Se nos nossos púlpitos a gente só falar sobre verdade, mas sem graça, a gente pode caminhar debaixo de uma dinâmica de antiga aliança. Mas se a gente falar só sobre graça sem verdade, a gente pode correr o risco de viver por uma hipergraça. A gente precisa entender que Ele é paz, Ele é bom, Ele é justo, mas isso não anula nele o fato dele ser fogo consumidor, ser um justo juiz. Alguém está comigo? A graça sempre diz: é possível viver um novo começo, é possível receber uma segunda chance, é possível viver promessas, é possível ver Deus abençoar você e os frutos do seu trabalho, é possível ser curado, é possível viver debaixo de uma aliança. Mas a verdade sempre vai dizer: é preciso.
É preciso ter uma conduta diferente, é preciso caminhar de uma forma diferente, é preciso ser diferente em meio ao mundo caído, é preciso conhecer as Escrituras, é preciso ter tempo no secreto, é preciso semear, é preciso servir, é preciso carregar o fruto do Espírito. Guarda isso, irmão, a graça é possível, a verdade é preciso. Se a gente só falar sobre verdade, só vai falar sobre o que é preciso. Você tem que fazer, você tem que cumprir. Se a gente só falar sobre a graça, a gente só vai falar, é possível. Você vai ver milagres, você vai ver promessas, você vai romper, vai ser tudo bom, vai ser tudo maravilhoso. Mas quando as duas coisas se completam, a gente vive uma vida plena em Deus. Eu entendo sobre o que é possível viver e eu entendo sobre o que é preciso fazer. Sejam santos como eu sou santo. O que é graça, André? Graça é o poder para viver acima do pecado. Graça não é uma autorização para viver em pecado. Graça não é uma justificativa para viver pecando e depois pedir desculpas. Graça é uma autoridade para caminhar acima do pecado. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas vivendo, ele vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornaram-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar com você. Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Salmo 51:17, a Bíblia diz: um coração quebrantado o Senhor não rejeitará,
Igreja, olha para mim. Alguns vão fechar o coração para a minha mensagem, para esse púlpito ou para essa igreja, porque o assunto é desconfortável. Alguns vão crescer em fé, porque vão entender que Deus está nos chamando para um lugar mais alto, de maturidade e santidade. Alguns, tendo ouvidos, não ouvirão, tendo olhos, não verão, tendo coração, não sentirão. Mas o nosso papel como igreja não é selecionar quem vai ouvir, é falar para que todos ouçam. Não é o semeador que escolhe em que lugar lança a semente, mas é o tipo da terra que define que tipo de colheita vai ser gerada a partir da semeadura. Jesus disse que um semeador saiu a semear e que cada porção de semente caiu no tipo de terra. Aquelas que caíram numa terra cheia de espinhos, ela não teve forças para frutificar. Aquela que caiu em meio a pedras, as raízes se tornaram muito frágeis. A Bíblia diz sobre determinados tipos de solo, mas a Bíblia fala que aquela que caiu num solo bom, ela frutificou. Igreja, quem somos? Somos aqueles que semeiam frutos para a eternidade. Somos aqueles que foram chamados para caminhar em santidade. Somos aqueles que anunciam sobre o reino. Falamos sobre o reino que há de vir, mas falamos sobre as realidades de um reino que já está disponível. Falamos sobre um Deus de promessas, mas precisamos falar também sobre o que o Deus de promessas espera de nós como conduta. Deus é bom. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! Uma das coisas que eu mais ouço, pastor, Deus me deu uma nova direção. Não, peraí, vamos começar. Porque se de fato a primeira foi Deus quem deu e a segunda também, Deus é bipolar. Tem um dos capítulos do meu livro que se chama Cartas de um Deus Bipolar. Pega essa chave, irmão. Paulo diz o seguinte, olha, vocês são como cartas escritas pelo próprio Deus. Não com tinta, mas está dizendo, vocês são como cartas vivas, enviadas por nós. Paulo está dizendo basicamente o seguinte, tudo que vocês viverem vai falar por vocês além daquilo que vocês falam. Não entendi ainda, pastor, eu vou te explicar. Irmão, o que a gente fala não é tão levado em consideração quanto aquilo que a gente faz. Tem uma frase, eu não lembro de quem é o autor, que ele diz o seguinte, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. A tua atitude fala tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. O que Paulo está dizendo? O que vocês vão viver vai se tornar a sua mensagem. Vocês se tornaram a mensagem. Faz sentido até aqui? Diga amém. Ele fala, e essa mensagem está sendo espalhada. Ou seja, Paulo está dizendo, quando o André se torna uma carta de Deus, tudo que André viver, as pessoas vão ler Deus falando através do André. O problema, irmão, é que se Deus deu uma direção para o André e 3 semanas depois, 2 meses depois, essa direção mudou, o mundo vai entender que essas cartas são escritas por um autor bipolar. Porque uma hora fala, avança, e outra hora fala, desiste. Uma hora fala, eu tenho pensamentos com a tua família, outra hora fala, eu abortei o projeto da tua família. Eu tenho pensamentos com o teu ministério, outra hora fala, cara, desiste, o teu ministério não vai acontecer. Irmão, olha para mim, a grande verdade é que nem toda a direção que a gente diz que é de Deus, de verdade foi de Deus. Mas é justificável. Uma das coisas que mais bloqueia um atendimento pastoral é quando alguém chega e fala, pastor, eu tenho uma direção de Deus. Para mim acabou ali o gabinete. Por quê? Porque quem sou eu para contestar o que Deus diz para você? A gente se blinda por esse pseudo direção de Deus, porque a gente não quer que ninguém influencie naquilo que na verdade a gente quer fazer. Então, pastor, Deus me deu uma direção, eu preciso sair do ministério. Ei, Deus te deu essa direção? Ou você só quer se blindar? Porque se Deus falou, quem vai desfazer o que Deus falou? Pastor, eu vou parar porque Deus me deu uma nova direção. Não, irmão, talvez, eu vou dizer só talvez, Deus não tenha te falado para fazer algo novo. Talvez é você que está desistindo, mas quer revestir de espiritualidade a tua desistência. Então não é caráter, é demônio. Não é desistência, é uma nova direção.
Não, irmão, a gente precisa entender que tem muitas coisas que a gente está deixando para trás. A gente está deixando de viver. A gente está deixando de romper. A gente está deixando de experimentar. Por quê? Porque aceitamos a possibilidade de viver abaixo daquilo que Deus já declarou que viveríamos. A gente precisa entender, irmão, e assumir a nossa parcela na responsabilidade. Somos nós que ressignificamos o que Deus pode, a partir daquilo que a gente já viu Deus fazer. Então eu já vi Deus fazendo isso e eu consigo crer que Deus pode fazer isso de novo. Mas se eu não vi Deus fazendo outras coisas, eu não consigo imaginar como seria. Por quê? Porque eu quero colocar Deus no tamanho da experiência que eu já tive. Irmão, Deus não cabe dentro das nossas caixas. Tem uma história de um pescador, e essa história é interessante, ela é fictícia, eu espero pelo menos que seja. O cara estava pescando e ele percebeu que um outro pescador ao lado dele, num rio aqui no Colorado, larguei Colorado só porque eu imagino que lá tem rio no Colorado, não tem? Deve ter, whatever. Não deve ter ninguém no Colorado aqui. Yes, river. Oh, it's a good place, no? Beautiful. Okay, of course, yes, sure. E esse cara tá lá no Colorado, pescando, e ele tá vendo outro cara, e esse cara ele pesca, ele pega uma fita métrica, mede o peixe e devolve. E daqui a pouco ele faz isso de novo. Again and again. E aí esse cara fala, mano, deve ter alguma lei ambiental aqui, eu não estou sabendo. Ele chega pro cara e fala, cara, desculpa te incomodar, mas estou vendo que você está medindo os peixes, tem alguma regra aqui, tem algum tamanho máximo de peixe que possa pescar? Aí o cara falou, não, esse daqui é o tamanho da minha frigideira. E eu só pesco aquilo que cabe dentro da estrutura que eu tenho. Pega essa chave, irmão. Irmão, isso é muito forte. Eu só pesco aquilo que cabe dentro da estrutura que eu tenho. E por mais que pareça ridículo imaginar alguém pescando assim, é assim que a gente está lidando com alguns dos milagres que Deus nos prometeu muitas vezes. Eu só acredito naquilo que cabe dentro da minha imaginação. Mas Deus está dizendo, ei, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Deus, não cabe na minha visão uma igreja global em Little Haiti. Ei, filho, te dá um conselho de amigo, não vai pela tua, vai pela minha. Eu não consigo entender, fica em paz, filho, no caminho eu te explico, só dá o primeiro passo, e eu vou desenrolando a história à medida que você caminha. É como aquele filme, irmão, que você não sabe aonde vai dar e parece que cada hora a trama muda. A gente ama bons filmes assim, mas a gente não consegue celebrar quando Deus está fazendo assim na nossa história, porque a gente quer parar tudo no meio da história e falar, não, peraí, me explica para onde você está me levando. Porque se eu não entender o final da história, eu não vou mais andar. E Deus está falando, ei filho, você não vai entender o que eu tenho para você, porque não faz sentido hoje. Então continua caminhando, não faz sentido, irmão, recebe isso em nome de Jesus. A gente tem que ter a autorresponsabilidade de assumir os nossos problemas, as nossas mazelas, da gente governar as nossas tempestades, da gente dar ordem, ao nosso caos. Mas depois que a gente resolve isso, a gente tem que abrir mão do controle, deixar Deus fazer o que só Ele pode fazer, irmão. Só Deus poderia fazer 90% do que você já viveu até aqui, irmão. E eu vou ser muito sincero. Tem um dos caras que está aqui que eu lembro que quando ele se apresentou, ele falou, pastor, vim do norte, estou trazendo a minha empresa para cá. E eu literalmente vendo gelo na neve. Eu falei, como assim, mano? Gelo na neve? Eu vendo açaí numa das partes mais frias da América. Irmão, a gente já viu Deus fazendo coisas sobrenaturais o tempo inteiro. Tem uma pessoa que faz parte da nossa igreja, eu não vou citar, mas eu lembro que esse cara chegou a primeira vez e falou, pastor, eu estou aí, o que você precisar. Eu falei, tá bom, fica à vontade. Olê, conecta ele aqui, ele quer servir com a gente. Aí, semana seguinte eu cheguei, ele estava aqui de roupinha de academia, ajudando a montar os andaimes. E aí, mano, como é que você está? Tudo bem? Ah, pastor, estou bem e tal. O que você precisar, estou aqui. Eu falei, beleza. Aí, semana seguinte, ele deu um gift card para a igreja, acho que $3.000, $4.000. Pastor, da BH Foro, eu estou vendo que vocês estão investindo em streaming, imagino que vocês possam precisar de equipamentos, está aqui uma oferta. É porque eu tenho um canal de televisão no Brasil e eu sei como é que funciona isso. Peraí, como é que é? O cara tem canais de televisão no Brasil
tá de camiseta montando andaimes. Irmão, quem lembra de onde Deus tirou, tem prazer em continuar construindo algo com Deus. O problema é que a gente esquece de onde Deus tirou a gente. É por isso que eu falo, eu não me canso de falar, irmão, o nosso problema nem sempre é falta de fé, muitas vezes é falta de memória. Esquecemos de onde Deus nos tirou, esquecemos do que Deus já nos livrou. Se você esquecer, irmão, você começa a achar que tem a ver contigo. Ei, deixa eu só te lembrar, não tem a ver com você. Tem a ver com o quanto Deus te ama e o quanto Ele quer fazer, apesar de você. Então não esquece de onde Deus te tirou, irmão. Deixa Ele continuar fazendo. É essa linha tênue. Pode parecer que está confuso esses dois momentos da mensagem, mas é aqui que eles se conectam. Uma coisa não precisa anular a outra. Eu preciso ter controle sobre aquilo que eu tenho responsabilidade, mas eu preciso abrir o controle daquilo que só Deus poderia fazer, irmão. Eu preciso assumir a minha parcela de culpa, de responsabilidade, mas eu preciso abrir mão do controle, porque só Ele pode me levar aos lugares que me disse que iria. Você está comigo ainda? 5 pessoas recebendo essa palavra. A gente tem 7 mil online e a minha esperança é que pelo menos no meio de 7 mil, quem sabe 12 pessoas estão recebendo, quem sabe 15, não sei, 30, 40 pessoas talvez estão recebendo. É mais fácil dizer que tem uma nova direção do que assumir que a gente desistiu da primeira. Irmão, é mais fácil culpar outros pelo meu deserto do que assumir que eu, em algum momento, comecei a andar em círculos porque tive medo de vencer os meus gigantes. O povo chega diante da terra prometida, olha que louco. Deus livrou do Egito, Deus livrou do faraó, Deus livrou das pragas. Deus disse, coloca sangue nos umbrais da porta e eu vou livrar você do anjo da morte. Deus livrou da morte, Deus livrou do mar, Deus livrou dos soldados de faraó, Deus livrou dos exércitos. Deus livrou do calor, Deus livrou da fome, Deus livrou da seca, Deus livrou do frio. Mas quando chega diante da terra prometida, eles não conseguem confiar que Deus vai livrar eles dos gigantes também. Aí voltam os espias. Cara, é impossível. Essa terra é incrível, mana, leite e mel, as uvas são gigantes, mas tem gigantes lá, cara, que são absurdos. Eles são intransponíveis, eles são invencíveis, eles são inabaláveis. Sabe o que é louco? Eu vou finalizar aqui. Quando a nossa visão está distorcida, a gente atribui aos nossos gigantes características que são do nosso Deus. O nosso Deus é inabalável, o nosso Deus é invencível, o nosso Deus é ilimitável, o nosso Deus é poderoso, mas quando a nossa visão está distorcida, a gente atribui aos nossos gigantes características do nosso Deus, irmão. E a gente acha que eles não podem ser vencidos. Irmão, olha para mim, a depressão pode ser vencida, o divórcio pode ser superado, a crise pode ser vencida. Se a gente parar de olhar para os gigantes e voltar a olhar para a promessa, qual é a promessa? Um dos espíritos está falando aí, vocês esqueceram, cara, Deus deu a promessa, a gente vai entrar na terra prometida. Essa terra é nossa por herança. Alguém tem que despertar a gente e falar, irmão, você esqueceu, Deus já tinha dito, os gigantes já faziam parte, mas a despeito dos gigantes existe uma promessa.